Menezes é o novo técnico do Internacional para a temporada 2022. Sou um pouco estranho? Sou, ainda mais imaginando a história que ele tem do lado azul, né, de Porto Alegre. Mas é a realidade do clube nesse momento. Eu sei que muita gente já está querendo julgar, agora é 6-0, até eu mesmo costumo brincar com isso, retranca e tudo mais. Porém, de um tempo para cá, o Mano Menezes vem mudando um pouquinho algumas coisas do seu trabalho, tá? Claro que ainda tem muita essência daquilo que a gente já conhece, mas ele já trouxe alguns fatores um pouco diferentes, principalmente nesse último trabalho curto que ele teve na equipe do Al Nassr. Eu venho falar aqui um pouquinho nesse vídeo para vocês como vai jogar o Mano Menezes e o Internacional a partir de agora, beleza? Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito. Não estranhe esse fone, é porque meu microfone tá sem bateria, por isso que eu estou utilizando esse headset, tá? Não estou ouvindo informações do Caio Ribeiro ou outras pessoas lá da mesa tática da Globo. Realmente isso daí tudo que eu vou trazer para vocês veio daqui de um estudo que eu fiz, vendo realmente esse último trabalho do Mano Menezes, pegando os melhores momentos e tal, para falar um pouquinho mais, beleza? Então é isso, roda a vinheta, vamos começar. Vamos começar do básico, vamos dar uma olhada aí como que está sendo a carreira do Mano Menezes nesses últimos anos, essas últimas temporadas. Mano Menezes que tem 59 anos nesse momento. A formação principal dele, que esse é um ponto que a gente vai discutir também quando eu trazer o campinho, é o 4-2-3-1, ou seja, a formação que o Cacique Medina também utilizava. Mas uma coisa que eu sempre costumo dizer, que é uma coisa que a gente tem que ter atenção no trade esportivo quando a gente está analisando, não é porque é um time joga com 3 zagueiros que ele é defensivo, que ele vai somente se manter dessa forma. Às vezes o time ataca, por exemplo, num 3-4-3, defende num 5-3-2, e aqui também não é diferente, eu vou mostrar para vocês ali um pouquinho na prática, tá? Quais foram os últimos trabalhos e onde estava Mano Menezes, tá? Mano Menezes que começou a carreira dele lá no Caxias, vocês sabem muito bem, principalmente a galera aí do Sul, lá em 2004. Depois ele teve aquela questão da Batalha dos Aflitos com o Grêmio, todo mundo lembra, 2005 a 2007, por isso que eu comentei sobre a identificação dele. Depois ele foi para o meu Corinthians, tá? 2007 a 2010, chegou a ganhar título, inclusive Copa do Brasil. Dali ele conseguiu saltar para a seleção brasileira, fez um trabalho de 2 temporadas, acabou que foi demitido. Depois ele rodou rapidinho no Flamengo, durou muito pouco, 16 jogos apenas, resultados não muito bons, como vocês estão vendo, tá vendo? 5 vitórias apenas, 5 derrotas e 6 empates, então acabou não sustentando muito. Voltou entre dezembro de 2013 e dezembro de 2014, fez uma temporada na equipe do Corinthians. Rodou o Cruzeiro, onde também foi campeão da Copa do Brasil, não recordo se foi 2015, acredito que tenha sido 2016 a 2019, né? Passou pelo Shandong Luneng, na época era Shandong Luneng, que era um time chinês muito grande lá, vencia títulos também, não sei, não me recordo se ele venceu títulos por lá. Passou de novo no Cruzeiro, como eu falei, teve uma passagem vitoriosa, acabou vencendo títulos no Cruzeiro. No Palmeiras não foi bem, durou pouquíssimo tempo na equipe do Palmeiras, até que ele foi para o Bahia, né? Com todo respeito ao torcedor do Bahia, mas aí ele já caiu numa situação onde ele não pegava uma equipe para brigar por título, né? Fez uma temporada aí no Bahia com 24 partidas disputadas, 8 vitórias, 2 empates e 14 derrotas, ou seja, realmente não foi boa a passagem dele, a última passagem dele aqui no Brasil, até que ele aceitou o convite do Al Nassr, tá? Aí, entre abril de 2021 e setembro de 2021, esse último trabalho que eu fiz questão de dar uma olhada nos lances, ver como que a equipe jogava para tentar entender. Teve até aquela questão dele vencer o time na época do Xavi, que era o Al Saad, e dando baile de bola, né, no Al Saad da equipe Qatari, lá do que era treinado pelo Xavi hoje no Barcelona. E ele passou por lá então no Al Nassr com 7 vitórias, 1 empate apenas e 3 derrotas, ou seja, não era um trabalho ruim, tá? Não era um trabalho ruim do Mano Menezes, que acabou agora aceitando, né, pelo menos em números, tá? Eu tô falando, aceitando aí o convite do Internacional. Já passando para a parte de campo,
uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente e entendam essa questão é que ainda é muito difícil de imaginar os 11 iniciais, né, os 11 titulares da equipe do Inter, até porque chegaram vários jogadores, né, saíram alguns jogadores, como o próprio D'Alessandro acabou de sair, mas eu baseei mais ou menos aqui o que eu imagino que ele pode fazer na equipe. Formada como 4-2-3-1, tá? É, Aqui eu fiz até um 4-3-3, tá? Inclusive. Por quê? Porque esse alterna muito entre 4-2-3-1 e 4-3-3. Por quê? Em situações que a equipe enfrentar um adversário com uma qualidade um pouco superior, provavelmente a gente vai ver a equipe assim, ó, formada no 4-2-3-1, certo? Aqui eu coloquei o Edenilson um pouco mais à frente, que ele tem um pouco mais de característica avançado do que o Gabriel Lisieiro, tá? E trouxe o Tyson aqui do lado esquerdo, que vai ser titular absoluto, o Maurício e o Wesley. Aí quais são as opções que o Mano Menezes tem para poder montar esse 4-2-3-1 também, aí com um meia, né, um meia de fato? Chegou o Alan Patrick. E essa é uma peça que eu acredito que ele possa utilizar sim. Por quê? No Al Nassr ele tinha o Talisca, né? Por mais que o Talisca jogue um pouco mais à direita, mas era o jogador que fazia ali também o centro do campo. E vendo os lances da equipe da Al-Nassr, ele utilizava muito, sabe, esse jogador entre linhas. Então, possivelmente a gente vai ter, não necessariamente Edenilson que vai sair, tá, pessoal? Como eu falei, esqueça um pouquinho os nomes no geral. Claro que agora eu estou falando especificamente do Alan Patrick. E aí ele vai ter um jogador um pouco um meia mais criador, né? Ou seja, um meia entre linhas. Ele também utilizou isso daí na equipe do Corinthians. Então ele gosta desse tipo de jogador. Isso, claro, vai sempre depender de qual o adversário que ele vai enfrentar. Um outro jogador que vem aparecendo bastante é o Carlos De Pena. Claro que ele joga exatamente do lado do Tyson. Então, por exemplo, o que ele pode fazer é trazer o Tyson para jogar um pouco mais centralizado, trazer o De Pena por aqui e aí efetuar essa formação. Beleza? Então, assim, são várias opções, né? Aqui a gente pode mudar várias peças, como o próprio René, que já iniciou muito bem, o Moisés estava muito criticado nesse início de temporada, né? Se não me engano, agora está lesionado. Paulo Vitor também era um outro jogador que não estava encaixando bem. O Cacique Medina chegou a trazer o Liseiro para a lateral esquerda para tentar suprir esse problema que ele estava tendo do lado esquerdo. Então vai ter uma briga bem interessante, mas me parece que vai ficar muito mais entre o René e o Moisés. Depois aí o torcedor do Inter deixa nos comentários qual deles vocês preferem. Agora a grande questão, como que vai jogar a equipe do Mano Menezes? É bem verdade que ainda assim a equipe vai ter muito dessa característica de ser um time que faz uma transição ofensiva rápida, tá? Aliás, eu vi vários lances, várias oportunidades ali criadas pelo Al Nassr que foram exatamente dessa forma. Vou trazer um outro time aqui para vocês, tá? Só um time aqui todo black pra gente fazer. Deixa eu só tirar o Edenilson. Não, vou deixar o Edenilson, vou tirar o Depena, tá? E vou deixar o time aqui no 4-2-3-1. Como eu falei, pode variar para o 4-3-3, tá? Então vamos lá. Momento defensivo da equipe. Provavelmente a gente vai ver a equipe do Inter defendendo basicamente assim, ó, num 4-4-2, tá? Em algumas situações, com o Tyson nessa questão aqui, como eu já falei para vocês, esqueça um pouquinho a questão de escalação somente, e o Wesley fazendo uma marcação. Esse era o desenho que normalmente a equipe do Mano Menezes defendia lá na equipe do Al Nassr, principalmente quando tinha adversários que tinham maior qualidade técnica, que era o quê? Recuava, tá, as suas linhas, fechava aqui as linhas num 4-4-2, tá? Fazendo como um dos meias, como um atacante defendendo, tá? E assim ele se fechava dos ataques. Outras situações que eu vi bastante era até de defender num 4-1-4-1, tá? Que a gente costuma dizer, né? Que era o quê? Trazer o Gabriel, por exemplo, por aqui e aí fazer uma linha de 4 por aqui. Aí já o Tyson nessa linha um pouco mais recuada
E o Wesley, né, o centroavante, o 9, que vai ter no time do Mano Menezes, eu já vou falar um pouco mais à frente sobre isso, fazendo essa primeira marcação, tá? Um pouco mais solitário. Para que serve esse jogador? Em situações, por exemplo, de um Flamengo que gosta muito de ataque posicional ali, gosta de fazer esses passes aqui infiltrando aqui, exatamente para isso que serve o Gabriel, para quando essa bola passar dessa primeira linha, ter o Gabriel como suporte aqui para a segunda bola, exatamente atrás da linha de 4, ou seja, para não bater de frente com a última linha do Inter. Então, para quem é corintiano, cruzeirense, já está acostumado com esse cenário, tá? E esse é um cenário que a gente vai ver com adversários com qualidade técnica superior. Dei o exemplo do Flamengo. Provavelmente o Inter vai jogar dessa forma. Claro que dentro de casa pode ter algumas alterações, pode atacar um pouquinho mais, mas no natural, principalmente fora de casa, esse é o cenário que a gente vai ver. Então, qual que é a grande questão que a gente traz para o trading? Quando o Inter estiver se defendendo por aqui, a gente tem que sempre tomar cuidado com a transição ofensiva rápida, ou seja, o Inter saindo rápido, pegando a defesa adversária desprevenida e conseguindo efetuar a transição ofensiva. Que, aliás, como eu citei para vocês, o camisa 9 é muito importante. Por quê? Porque ele vai ser o jogador de ligação. E o Wesley, tanto o Wesley quanto o David, né, o David até um pouco menos 9, eles têm uma explosão física muito alta. Então, a ideia vai sempre efetuar ligação direta aqui, ou seja, uma ligação muito rápida, seja pelo alto, seja pelo chão. Para quê? Para que esse jogador pegue a bola e mesmo que ele não vá para a finalização, ou seja, não tenha condição de finalização, a ideia desse time do Inter vai ser levar essa bola para a linha de fundo e chegar com muita gente dentro da área. Pode ser com 4, 5 jogadores e por aí vai. Ou seja, quando sair para o ataque, principalmente quando enfrentar adversários extremamente ofensivos, que propõem muito jogo, a ideia é sair com tudo, meu amigo. Colocar todos os jogadores aqui dentro da área, tá? Então, isso é uma coisa que a gente vai ver bastante nesse Inter. Deixa eu reposicionar aqui a equipe, tá? Aqui, beleza, beleza. Deixa eu posicionar o adversário também. Show. Aí, Gabigol, eu te pergunto, e quando o Inter enfrentar adversários que têm uma qualidade técnica um pouco inferior, ou seja, que ele vai conseguir propor jogo ou vai fazer o jogo exatamente da mesma forma? Aí o Inter vai efetuar pressão nesse adversário, tá? E aí pode ser uma boa saída para a gente pensar em um possível back Inter. Por quê? Pelo menos se tratando do último trabalho da Al-Nassr, e essa é uma grande diferença que o Mano Menezes traz, quase nunca ele foi um técnico de pressionar o adversário, ou seja, fazer essa pressão na saída de bola. Sempre esperou um pouquinho mais, ou seja, sempre aprontou suas linhas para esperar o adversário no campo de defesa. Mas, se forem adversários que têm uma dificuldade maior com a bola, zagueiros com dificuldade maior, meio-campos ali que tem menor qualidade técnica para efetuar a saída de jogo, com certeza vocês vão ver o time do Mano Menezes, o Internacional, pressionando e pressionando muito essas linhas para efetuar a roubada de bola e fazer os seus gols. Tá? Então a gente vai ver muito esse cenário também. Um exemplo que eu posso trazer para vocês: o Inter jogando dentro de casa contra o Avaí. O Inter jogando dentro de casa com o próprio Goiás, claro, o Goiás também é uma equipe muito boa aí, né? Tá, pelo menos está se mostrando aí não tão boba assim, né? Mas em situações jogando dentro de casa, pode esperar o Internacional até propondo um pouquinho mais de jogo e roubando essa bola na frente do adversário. Ou seja, eu imagino que o Internacional com o Mano Menezes, apesar de todos os problemas que a gente viu aí com o Cacique Medina, mesmo tendo a mesma equipe, os mesmos jogadores, não que vá brigar agora pelo título, acho que ele vai fazer um bom trabalho. Acho que ele vai conseguir trazer o Internacional um pouco mais acima na tabela. Claro que ainda é início de campeonato, mas a projeção era realmente muito ruim com o Cacique Medina. Já que o Mano Menezes melhora bastante, é um técnico muito estrategista, um técnico que sabe o que faz, e acredito também
que a bola aérea do Internacional vai melhorar bastante com ele. Sempre foi um treinador que priorizou bastante, ganhou muito jogo em bola aérea, se defendendo. Ou seja, né, em suma, para a gente finalizar, não imagino somente retranca do Mano Menezes. Imagino o time propondo o jogo contra equipes adversárias que têm qualidade inferior e quando enfrentar equipes maiores, vai se fechar, vai fazer uma transição ofensiva muito boa, vai jogar no contra-ataque e aí sim, muito do Mano Menezes que a gente já está habituado a ver. Beleza? Então é isso, vou ficar de olho no Mano Menezes e no Internacional nesse Campeonato Brasileiro a partir de agora. Os primeiros jogos ainda vai dar aquela capengada, mas acredito que o time entre nos trilhos no decorrer do campeonato. Deixem nos comentários o que vocês acham também. Valeu? Espero que tenha gostado aqui da análise. Não esquece, para quem ainda não sabe nada sobre trade esportiva, apostas esportivas, aqui abaixo eu vou deixar um link com as casas confiáveis aqui que eu recomendo para vocês. Fechou? Ah, e curso gratuito, tá? Tem curso gratuito também com a assinatura do Clube da Aposta para vocês acessarem de forma gratuita, free, sem gastar nada, para você entender de trade esportivo e apostas esportivas e dar o seu primeiro passo. Tamo junto, bons greens a todos.